exploramos a casa abandonada, onde aconteceu um assassinato múltiplo. Gabriel e Maria, acusados de assassinar seus 2 filhos, foram declarados culpados. A Miel, de 3 anos e meio, e a Ciel, de 6 meses, foram encontrados mortos e enterrados em covas diferentes. No dia 4 de março de 2019, um evento chocou o país. Um casal influenciado por crenças sectárias decidiu que a única forma de proteger seus filhos era acabar com suas vidas para que pudessem renascer com sua verdadeira essência. Após um banho purificador na piscina, os pais golpearam mortalmente as crianças de 3 anos e 8 meses. Durante a gravação, conseguimos encontrar as covas onde eles foram enterrados. Esta é a entrada principal da casa. Vamos passar por esta área aqui. E assim que entrarmos, olhem. Já encontramos os primeiros brinquedos. Ou seja, eu vi fotos do caso. E na casa tem um monte de brinquedos, mais um monte mesmo. Logo na entrada já encontramos o primeiro brinquedo. Parece que vamos ver muitos brinquedos por aqui. O que parece é que, como tem um monte de entulho, derrubaram a casa porque ela não estava tão ruim a ponto de, em tão pouco tempo, ter sido demolida. Então eu acho que provavelmente os vizinhos ou os familiares derrubaram ela para não ficar com a lembrança tão presente, já que moram nesse mesmo vilarejo. E olha só, por aqui nós temos... Isso aqui seria da menorzinha, aqui tinha 6 meses. Olhem tudo o que tem por aqui. Até mesmo a mochila com a qual eu iria para a escola. Embora o mais velho, pelo menos nas 2 últimas semanas antes do acontecimento, não tenha ido à escola. Os pais não deixavam ele ir. Bom, quem deixava em teoria era a mãe, porque ela dizia que na escola tinham... como se a escola tivesse roubado sua alma. Que pena. Essa é a porta de entrada do outro lado. Uma mala aqui. Olhem isso, eu vi uma argola ali no chão e apareceram essas 4 chaves para mim. Ali estou vendo um bichinho de pelúcia. Acho que já vi esse bichinho de pelúcia pelo Maps, esse mesmo bichinho de pelúcia. Olha, essa é uma imagem do Maps, deixa eu ver se consigo mostrar direitinho. O que aparece ali é uma boneca de pelúcia. E esse aqui, o que é? Agora só resta o que sobrou dele. Eu diria que até mesmo esta geladeira vi em imagens da polícia. Pela área externa da casa, uma geladeira muito parecida com essa. Vou tentar buscar todas as imagens que eu vi para adicioná-las como puder no vídeo. E ali temos o que era a casinha do cachorrinho, porque eles tinham um cachorrinho preto, que também aparece nas imagens. E essa seria a sua casinha. Olhem que dentro tem um suéter. Acho que os pais colocaram no cachorro para que ele tivesse onde dormir. Vejam o estado deplorável em que ele está. Já estou vendo ela ali ao fundo. E vale lembrar que a casa, quando eles a ocuparam, porque eles ocuparam, essa casa estava abandonada. Tentaram reformá-la um pouco. Pelo que vi, eles reformaram parte dela, reformaram e não ficou nada mal. Inclusive agora estou vendo grama sintética por aqui, pela piscina, porque tem algo bem importante lá.
dizendo a casa estava abandonada na época e eles a ocuparam aproximadamente, se não me engano, a data foi 2016, quando eles ocuparam. A propriedade não estava em ruínas, mas abandonada, e eles iniciaram a reforma. E vou mostrar para vocês parte da piscina, conforme eu for lembrando de alguns dados, vou comentando com vocês. E aqui na piscina, a polícia encontrou vestígios de sangue, algumas gotas de sangue nas bordas da piscina. No julgamento realizado em 2019 e no julgamento de 2021, o Ministério Público dizia: uma das suas hipóteses é que as crianças foram afogadas na piscina com um travesseiro. Eles foram purificados na piscina e depois mortos a golpes. A história realmente arrepia pensar que alguns pais poderiam chegar a fazer algo tão atroz como isso. Ali está Coriza Urbex, que também está gravando um vídeo. Eu esperava ver fita policial pela casa e arredores, mas até agora não encontramos nada. Sim, encontramos pichações de assassinos na entrada, que eu já mostrei para vocês no vídeo. E olha o que tem por aqui. Uma cadeira, provavelmente da pequena. A cadeirinha do carro. Encontraremos muitas coisas, pois está cheio. Olhem. Isso seria provavelmente do pequeno Del, de 3 anos e meio. Se não me engano, ele tinha... supostamente aqui na piscina. Segundo a mãe, ele fez um banho purificador, por assim dizer, antes de tirar a vida dessas crianças. Uma loucura o que ocorreu aqui. Você sabe por que te trouxemos até aqui? Sim, porque matei meus filhos. Deus me pediu isso. Tirar a vida deles era a única forma de salvar suas almas e me salvar também. Obviamente, a mãe ela está mentalmente doente. O pai, em teoria, não está, porque ele está na prisão. Não tenho certeza se mencionei, mas vou repassando os detalhes. O pai pegou 50 anos de prisão e a mãe pegou 25 anos em uma instituição psiquiátrica. Olhem o que encontramos ao lado da piscina, diz. O que mais gostou no meu pai é que ele brinca comigo. E reparem que ele se desenhou com o pai dele. E ali na frente, se não me engano, era para a entrada da casa. Que umas 2 semanas antes, Gabriel fez um vídeo ali tocando violão. Olhem isso! O violão. Parte do violão quebrada. Ou seja, já digo para vocês que 2 semanas antes do assassinato das crianças, foi feito um vídeo na entrada tocando este violão com certeza. Bem, o que restou dela? Aqui está. Onde foi feito o vídeo tocando violão apoiado nesta coluna. Se não me engano, A coisa que eu disse chegou tão tarde à minha boca, de forma que já não podia mais curar. e ainda restam algumas das letras que havia na casa. A Rosaleda, se não me engano, chamava-se a Rosaleda. E de novo, a geladeira azul, que não sei se era a que mostrei para vocês antes, mas aparece nas imagens. E aqui uma jaqueta. Além disso, é de criança. Esta seria para uma criança de 3 anos. Uma mesa de desenho para as crianças. Uau! Olhem, é que é algo que não dá para entender. As pessoas próximas diziam que as crianças eram bem cuidadas e tinham muitos brinquedos. Quer dizer, eles amavam, mimavam eles, mas chegou um momento em que eles enlouqueceram. Mas sapatos. É uma pena.
Já tem um capacete de bicicleta. E mais sapatos, olha. Que pena. Por aqui está um dos quartos que ainda está de pé. O resto da casa era toda esta parte aqui. Da entrada, eu subo aqui para mostrar um pouco do que resta. Essa é a entrada principal que mostrei antes. Depois vamos dar uma volta por toda a área, porque eu gostaria de ver se conseguimos encontrar o barril onde a Mãe Maria se esconde. Da polícia, ou talvez de si mesma. Não sabemos bem de quem ela se escondia. Depois de ter feito tal atrocidade, depois de cometer o parricídio múltiplo que cometeu, ela foi encontrada em um barril azul escondida neste mesmo terreno, mas em um barril azul que tomara que possamos encontrar pelo menos os restos dele. O que não sabemos muito bem é o que ele dizia, que se escondia da polícia, se escondia dele mesmo. Ele já estava tendo um surto psicótico naquele momento, segundo o psiquiatra. Agora, Nibin, saia devagar, saia devagar. Não tenha pressa, não tenha pressa. Saia. Você pode me ajudar devagar? Por favor, sim. Espere, vamos levantar o tubo. Olha que eu não encontrei nada nele. Muito bom, gordo. Muito bem, gordo. Muito bem, meu garoto. Muito bem, meu garoto. Muito bem, meta. Os pés no buraco e em... No buraco? Você pode me ajudar? Levante devagar, hein? Devagar. Você tem que me dizer, por favor, onde estão seus filhos? Ele vai saber onde eles estão. Não sei se vocês conseguem ver bem, acho que sim. Ali tem uma cerca e do outro lado tem uma estrada. Aqui não há muitas casas, mas é uma área onde o povo da vila costuma passear. No dia do parricídio, uma vizinha que passava por esta área, que é propriedade da casa, obviamente, ela viu Maria, a mãe das crianças, andando por aqui meio desorientada, com vários ferimentos, cortes pelo corpo e completamente nua. Ela chamou a polícia porque num primeiro momento pensou que o marido tinha batido nela e abusado dela, literalmente a agredindo. Porque ela também viu o marido com uma camiseta amarela por essa área, com uma barra de ferro na mão, e achou que ele tinha machucado a mulher. Tem uma moça completamente nua, assustada. Parece que querem matá-la. E também tem um homem com uma camiseta amarela e uma arma. Ou poderia ser uma barra. A vizinha ao alertar a polícia foi até a porta e bateu para averiguar a situação. E quanto a Gabriel? O pai abriu a porta com uma atitude desafiadora e disse que todos já estavam mortos. Ele dizia que quem os matou foi ela e que não sabia onde estavam seus filhos, mas ele tinha vestígios de sangue no rosto. Falando um pouco sobre o pai, na entrada da casa ele dizia que tinha colocado alguns ossos de animais pendurados em um pau. Tentarei mostrar uma imagem disso, pois também vi. Diziam que ele frequentemente realizava rituais espirituais ou algo do tipo. De ritual satânico, não sei, mas ele espalhava ossos pela casa como uma espécie de tributo e coisas assim. Vamos entrar na parte que resta da casa. Olha. Tinha um vídeo em que um dos vizinhos dizia que reformaram a casa e colocaram piso flutuante no chão. No chão eles pintaram e colocaram piso flutuante. E aqui está. Eles tinham tudo muito bem organizado. Estava bem organizado. Montado por dentro. Ou eu também, que estava pintado. E eles até tinham colocado no chão. Isso, piso flutuante. E todo o piso flutuante, sim. Uau, olha a coxa do berço. Meu Deus. Que pena. Está cheio de roupas. Esta é a parte da casa, e o que tem por ali e do outro lado da parede, mas isso eu acho. Que não era a parte da casa, mas sim que a parte da casa era tudo isso aqui. E o que vimos na entrada. Já por ali, já vejo um pedaço de um carro. Jogos por aqui, aqui tem um jogo. Operação. E tudo isso, obviamente, dá pra ver de cara, né? Tudo é roupa das crianças.
Eu acho que com tudo isso que vemos aqui, os jogos, as roupas, a quantidade de brinquedos que eles tinham, eles viviam uma vida normal. Não consigo entender como pais poderiam fazer isso se estavam bem. Eles compravam brinquedos para eles, mimavam eles, cuidavam deles. Inclusive, há fotos em que toda a família aparece junta, como se fosse uma família normal. No meio de toda essa bagunça, ela olha o que eu encontrei. Medicina e cura Maia Gabriela e Maria. Explicações sobre terapias de autocura emocional, guiada para regular o corpo e garantir seu bom funcionamento. Massagens com destruição do sistema linfático, técnicas de digitopuntura e policiração. Terapia em grupo, através do riso, é organizada a partir de 6 pessoas. Explicação pessoal. De nossas origens, do nosso equilíbrio interior e do caminho do nosso destino. Bem, sabíamos que tinham muito a ver com o esoterismo. Mas, bem, o esoterismo não te leva a matar seus filhos. Exatamente o que diagnosticaram para ele, não sei se foram delírios, paranoias, para a mulher, para Maria, para a mãe das crianças. Olhem tudo isso, como eles fizeram. Eles taparam aquele buraco ali e o vidro, como está sobreposto ali. Eles mesmos prepararam isso, assim como o teto, onde colocaram um pouco de isolamento com madeiras pregadas. Parece muito rudimentar. Durante vários anos, eles fizeram desse lugar o seu lar. E agora vamos para esta parte aqui. Essa parte aqui, eu acho que eles já não usavam mais como caça. Devia ser um depósito, né? Uma área de lazer. Ou algo assim. Depois ali tem outra parte. A parte da casa era toda essa daqui. O que é que... Eu estou convencido de que os vizinhos ou familiares, para que não viesse gente aqui, ou por não quererem ter a lembrança tão presente aqui, tão perto, porque já disse que eles moram na mesma cidade, destruíram a casa, destruíram completamente esta área, né, que parece um lixão, mas ainda há muitos detalhes. Olhem, aqui temos outro bichinho de pelúcia. E ali estou vendo cadernos. Direitos humanos. Isso, por acaso, é o que não deram aos seus filhos? Olha, acabamos de encontrá-la. O currículo da Maria, aqui está. Uma das coisas que ela colocou no currículo. Carteira de motorista. Não, mas tenho interesse. E como objetivo, tirar antes de junho de 2010. Como antes, vimos o papel de Teruel, que eu não sabia que existia. Pois é, morei lá. Diz aqui que fiquei 3 meses em um restaurante em Mora de Rubielos. Experiência de 3 meses. Experiência de 7 meses. Experiência de 1 mês. Os empregos não duravam muito. Entre os papéis, encontrei este. Este parece um desenho de... Bem, parece, não é? É um desenho de uma das criaturas. Roupas de 1 a 2 anos. Sim, que olhar-lhe malá. Cheia de roupa das crianças, tio. Que forte. A quantidade de roupa que eles tinham das crianças não é normal, porque deles praticamente não encontramos nada. Olhem, este sim parece um tênis de um deles, mas em comparação com as roupas das crianças, deles praticamente não vi nada. Quase nada. É tudo de criança pequena, como vocês podem ver, e sempre restos de brinquedos por toda parte. Olhem, com meio cano ele fez a calha da água para que não caísse por aqui. Ou seja, eles arrumaram muito bem enquanto estiveram aqui. Aqui temos mais capacetes de bicicleta, um balanço. E daquela parte ali antes tinha um caminho de terra que não existe mais. E dali, os câmeras, quando tudo isso aconteceu, ficavam ali e vou mostrar as imagens que eles gravaram daquela parte. Eles gravavam até essa área e ali falta um pedaço do muro que, se não me engano, estava escrito "Vocês todos vão morrer", mas escrito errado ou em outro tipo de linguagem. Nessa parte, vi uma imagem da polícia colocando o cachorro aqui, onde estava cheio de madeiras. O cachorro policial por aqui. Eles estavam procurando as crianças para ver se encontravam, porque sabiam que tinham sido mortas.
A mãe já tinha dito que eles foram mortos, mas os corpos só foram encontrados quando ela decidiu levá-los até o local. Alguém esteve dormindo aqui e não faz muito tempo. Não faz muito tempo porque não tem muito lixo em cima do cobertor. Sim, o mais perturbador é que alguém passou a noite aqui. Sutiãs? Um monte de embalagens. E por ali havia mais embalagens. Não sei que tipo de pessoa vem aqui para dormir ou fazer esse tipo de coisa. Mas olha, isso também não parece ser de muito tempo atrás. E ainda por cima tem várias. Sim, olha, tem 3. Então alguém até veio jantar aqui. Mas bem, aí vemos que tem alguns troncos, provavelmente para sentar. E olha, mais embalagens. Encontramos este livro Direitos Humanos, História Filosófica, nada. Um livro de estudos relevante e mais. Mas olhem as coisas que ele tinha sublinhado. O romantismo. Mas olhem, aqui existe uma ideia popular. Vida amorosa, visão pessimista e fatalista. Ou seja, como ele sublinhava coisas negativas, incluindo os direitos humanos, dão muita ênfase aos direitos humanos, mas o que essas pessoas sabem sobre direitos humanos se fizeram isso com seus filhos. E aqui voltam a sublinhar o individualismo radical, distanciar-se do resto do mundo. Eles enfatizaram o distanciamento do resto do mundo, deixando claro que queriam se afastar de todos e levar uma vida sedentária. Eles mesmos voltam a enfatizar os direitos humanos, relativizam os direitos humanos, pois, de determinadas perspectivas, isso contribui com um passo decisivo para o ceticismo. Bem, eles tinham na cabeça que o mundo estava contra eles. Todas as pessoas que os conheciam estavam contra eles. O sistema ele estava contra eles, faziam parecer que todo mundo estava contra eles. Este livro poderia revelar muito sobre os pensamentos deles. Me dá muita pena a morte dos meus pequenos, mas é que eles tinham perdido a alma. Não eram meus filhos. É a vontade divina e estou em paz. Mandei meu filho mais velho para a pré-escola em setembro e, em poucos dias, percebi que tinham roubado sua alma. Querem me matar por eu ficar com meus genes. Eles estão em todos os lugares. É uma praga. Tem membros da minha família, amigos, vizinhos e até da minha parceira. Gabriel pertence ao Zoo. Muitas pessoas fazem parte desse grupo. Eu sei que o Zoo influenciaram meus filhos. Esses últimos dias foram horríveis e eu acabei me convencendo. Vou dar uma volta por todo o terreno para ver o que encontramos. Principalmente me interessa encontrar o barril que comentei com vocês. E depois disso, vamos até as covas das crianças. Enquanto isso, vou olhando por aqui para ver o que encontramos. Vou colocar na tela a imagem de vista por satélite do Maps para que vocês vejam a casa e as 2 covas das crianças. O estranho é que as crianças não foram enterradas juntas, mas sim uma de um lado e outra do lado oposto. Desde o ponto de partida da casa, que é de onde o crime foi cometido, onde supostamente eles foram assassinados, depois foram enterrados em polos opostos, por assim dizer, formando um triângulo. No mundo do esoterismo e dos poderes, e o poder das pedras e todas essas coisas, o triângulo é uma forma de poder e de reencarnação, que era uma das coisas que a mãe enfatizava. Que ela estava salvando seus filhos, tirando-lhes a vida, ela os estava salvando para que depois ressuscitassem, porque tinham tirado a alma deles para que recuperassem sua alma. Estivemos procurando a área da primeira cova, que vou mostrar para vocês. Aqui estamos na de cima à direita. E não estávamos encontrando. Na verdade, não era bem uma cova, porque ele não chegou a enterrá-los. Ele fez um pequeno buraco, enterrou um dos pequenos e do outro lado fez o mesmo. Agora vamos procurar o outro. E onde dizem que supostamente ele havia enterrado, está nesta área aqui ao redor. Não sabemos o ponto exato, mas era nesta área. E olhem aqui o que encontramos. Espero que na câmera dê para perceber. Mas há um afundamento na terra. Imagino que aqui tentaram cavar. Perceberam que não iam chegar muito longe, então fizeram esse pequeno buraco e enterraram um dos filhotes nessa parte. Além disso, tem uma forma semi-alongada e é bem pequenininho, pois provavelmente é aqui onde o sepultaram. E além disso, nessa parte aqui encontramos isso, aquele cobertor ali, várias rodas por ali.
E no resto do campo, conforme fomos vindo, nada vimos. Na propriedade é o único lugar com sinais de que alguém morava ali. Então provavelmente é aqui, este é o ponto exato onde enterraram uma das crianças. Agora vamos procurar o outro ponto, do outro lado da estrada, onde supostamente ele enterrou a outra criança. E isso não faz sentido nenhum, enterrar um de um lado e outro do outro. Ou seja, eles fizeram isso pelo que eu estava comentando antes, por causa da forma do triângulo, que era como se fosse para ressuscitá-los. Vamos continuar, pois ainda temos cerca de 1 hora de luz. E essa parte foi bem difícil de encontrar. Então vamos logo, porque não sabemos quanto tempo vai levar para achar a outra. Saímos para o caminho em direção à outra cova. E vou ficar de olho no sistema de posicionamento global para localizá-la. E aproveito para dizer que, como eu disse antes, por esse mesmo caminho, né, um vizinho viu Maria vindo por aqui, andando em direção à sua casa, naquela mesma manhã. Ele observou que as mãos ou unhas dela estavam sujas, algo que achou muito curioso. E uma das crianças apareceu enterrada por esta área aqui. Ela tinha acabado de enterrá-los. Quando a vi, percebi que estava com as unhas sujas. É bem aqui em cima, né? Por aqui em cima. Estamos literalmente em cima do lugar onde deveria haver uma cova e vamos procurar ao redor deste ponto. Vamos ver o que encontramos sem nos mover muito, pois as coordenadas não são totalmente precisas. Estamos ao lado da localização, mas o sistema de posicionamento global não está me localizando corretamente. Estávamos a apenas 2 metros dali. E aqui encontramos novamente o mesmo que já tínhamos visto antes. Um pequeno buraco bem pequenininho, alguns centímetros, eu diria. Não dá para ver muito bem porque tem grama. Mas é um pequeno buraco. Ele poderia até ter cavado com as próprias mãos. Por isso eu disse que ele estava com as mãos e unhas sujas. Ele poderia ter feito isso com as próprias mãos, ter semi-enterrado o corpo e coberto com terra, pedras, galhos, com o que tivesse encontrado por ali. Como o que vimos antes. Pois aqui temos a outra cova. Uma estava aqui. A outra estava lá. E a casa está bem ali, formando um triângulo quase perfeito. Algo muito estranho. Não foi por acaso. E ainda mais sabendo a mentalidade que esse casal tinha, não foi por acaso que eles fizeram assim. Ou seja, foi para o que a mãe deles se propôs, que era a reencarnação, ou limpar a alma deles dessa forma, acabando primeiro com suas vidas. Daqui dá para ver um pouco melhor que é uma pequena cova. No topo do monte foi onde encontramos a segunda cova. Ali está aqui a casa. A primeira cova que encontramos fica depois daquelas árvores. Daqui dá para ver claramente o triângulo que se formava entre as duas covas e a casa. Continuei procurando o barril pela área, mas não consigo encontrar. Acho que ele já não está mais lá. Acho que já não está mais lá, porque aquele azul seria bem visível e eu não encontrei. Onde fica a área ao redor da casa? Uma informação que eu não tinha dado para vocês, e é que havia 2 hipóteses de como as crianças tinham sido mortas. Uma delas era com um objeto contundente, tendo sido golpeadas repetidas vezes. Já digo para vocês que fizeram isso com ele. Fraturas de crânio, se não me engano, até mesmo nos pequenos. E a hipótese que saiu no julgamento, estão vendo? Esta é a parte da casa que temos aqui. A hipótese que saiu no julgamento é que a mãe, depois de afogá-los na piscina com o travesseiro molhado, ela pegou os braços deles por trás e começou a bater suas cabeças contra o próprio chão, até que conseguiu tirar a vida dos pequenos. Como estavam molhados, ela os arrastou pelo caminho, levando um para uma cova de um lado e o outro para a cova do outro lado. E nos corpos ficou toda a terra grudada porque eles estavam molhados da piscina. E também tinha uma coisa que no dia anterior, o marido, Gabriel, disse que a esposa dele, na tarde anterior, ela tinha tentado acabar com a vida de um dos pequenos, jogando na fossa séptica, e que ele salvou a vida do pequeno. Ontem à tarde, Maria jogou um dos meus filhos na fossa séptica e eu tive que salvar a vida dele. Quando acordei esta manhã e não os víamos, Maria me disse: "Não se preocupe, as crianças estão no meu coração." Mas enfim, são coisas que nunca saberemos a verdade.
Para mim, minha conclusão, tendo todos os dados e tendo visto tudo, obviamente os dois são culpados porque estão na prisão, mas na minha opinião, ambos assassinaram as crianças. Ela não poderia ter agido sem a colaboração dele e vice-versa, ou seja, foram os dois. Ela enfatiza que Gabriel era um manipulador e provavelmente a influenciou com mentiras. E ela, por ter um transtorno mental, por assim dizer, optou por fazer o que ele mandava ou pelas crenças que ele a fez ter. Já terminamos de mostrar tudo o que havia por aqui, já contei praticamente toda a história para vocês. Conheci algo que todos podem conhecer, pois está ao alcance de todos. Este foi um vídeo atípico no canal, não há nenhum outro como este, nunca fiz um vídeo desse estilo, desse tipo. Sim, é verdade que é uma casa abandonada, mas obviamente são ruínas. E se eu vim gravar aqui, é simplesmente pela história que ela tem. Tem uma história assustadora, por assim dizer, e se não fosse por isso, eu não teria vindo gravar. Comentem se gostaram desse tipo de vídeo. Mostrarei mais vídeos como este, que parecem casas em ruínas. Mas por dentro há histórias incríveis. Histórias como esta, completamente assustadoras. Se gostaram, me avisem para ter mais vídeos assim.